Vamos falar agora um pouco sobre o controle de pneus. Primeiro, qual que é o objetivo principal do controle de pneus na transportadora? É saber quanto os pneus que atingiram o final de vida normal rodaram, tanto na primeira vida quanto na segunda, primeira recapagem, segunda recapagem, terceira recapagem. Por quê? Porque eu quero saber quanto que ele custa por quilômetro rodado. Então, o grande objetivo do gerenciamento de pneus é esse, saber quanto cada pneu me custa por quilômetro rodado, para eu poder decidir qual marca ou qual modelo de pneu dentro de cada marca é mais rentável, ou seja, custa menos por quilômetro rodado para mim transportador. Então, todo o gerenciamento do controle de pneus ele tem este foco. E, obviamente, você evitar roubo, evitar furto de pneu, evitar troca de pneu, enfim. O gerenciamento normal, mas o objetivo maior é saber quanto custa por quilômetro rodado. Para isso, a gente precisa saber, primeiro, como a gente falou antes, qual a quilometragem de cada veículo, do cavalo e das carretas. Então, a gente já tem esse gerenciamento já. Com isso, o que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo a fazer numa transportadora? Primeiro passo número 1, é numerar os pneus. Eu preciso pegar e marcar esses pneus a fogo, que se marca para poder, porque é uma borracha. Então eu preciso ir lá marcar, esse é o pneu número 1, é o CPF do pneu. Eu preciso dar um CPF para cada pneu, eu preciso dar um número do identificador único de cada pneu. Então eu numero o pneu número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, eu vou lá, numero todos os pneus. Tantos pneus, vamos dizer que a gente comprou agora 50 pneus novos, vamos colocá-los no estoque. Chegaram os pneus, a gente vai, numera todos os pneus a fogo e deixa os pneus em estoque. Então a gente vai lá no site, vai dar entrada naqueles pneus, dizendo, olha, os pneus estão em estoque. Então esse é o primeiro passo, numerar a fogo todos os pneus. O que o pneu tem? Qual o procedimento de um pneu? Eu comprei o pneu novo, a vida é nova, vida zero, ele está novo. Comecei a rodar com aquele pneu, estava rodando, chegou o momento de fazer o recado. Então ele vai ser recapado. Esta é a primeira vida do pneu. De novo, até chegar o momento de fazer o pneu recapado. Nesta vida, o que me interessa saber? Me interessa saber o seguinte, o sulco. Se você olhar um pneu, vou pegar aqui o perfil de um pneu. Então ele vem assim, tem os sulcos do pneu. Se você olhar o pneu de cima, ele vai ter esses sulcos aqui. Cada sulco desses, o correto é, a cada 2, 3 mil quilômetros, você vem com um paquímetro e você vai medir qual é a profundidade do sulco esquerdo, mais à esquerda do pneu, do sulco do direito, do meio, e do sulco direito. Então, os sulcos são esses sulcos mesmo, são os buraquinhos lá do pneu. Dessa forma, se eu medir do lado esquerdo, do meio e do lado direito, eu consigo saber se o pneu está sendo desgastado mais para um lado, mais para o outro. E aí eu vou verificar o alinhamento do veículo para ver se ele não está comendo mais pneu para um lado, mais pneu para o outro. Eu vou verificar se está na qual. Ele estava lá numa profundidade de sulco 10, por exemplo, 10 milímetros. Aí ele foi baixando. Qual que é o mínimo para indicar que está na hora de fazer recapagem? Então, a transportadora vai definir, não, olha, se chegar a 4 milímetros do sulco, está na hora de fazer recapagem. Então, essa medição dos sulcos, ela é importante. Então, qual é o medindo os sulcos, chegou, está na hora de fazer recapagem. Desse jeito, eu terminei a minha primeira vida do pneu. Eu já sei quantos quilômetros ele vai ter rodado naquela primeira vida, e eu já sei que o pneu rodou, passou por determinados lugares, e ele na primeira vida rodou 80 mil quilômetros. E eu já medi os sulcos dele, fui controlando para ver se ele não foi comendo errado, se ele não comeu demais para um lado, mais para o outro. Mandei recapar esse pneu, o pneu voltou, ele volta na vida 1, volta na primeira vida. E continua aquele procedimento. Aí ele vai sendo, agora ele é um pneu recapado, e ele já tinha rodado 80 mil quilômetros na primeira vida, agora ele começou a rodar a segunda vida, ele rodou mais 40 mil quilômetros na segunda vida. E eu fui continuando medindo os sulcos na segunda vida. Chegou no final da segunda vida, a primeira vida, né? Chegou no final, vou mandar recapar de novo. Então esse procedimento pode correr até 2, 3, 4 vezes, dependendo do pneu. Pode chegar aqui, pode ser que no final da primeira vida, ele já não consiga mais ser recapado. E aquele pneu, apesar de ter uma capacidade de rodar 200 mil quilômetros, rodou apenas 80 mil.
Então, esse tipo de coisa é o motivo de fim de vida que a gente tem no sistema também. Qual foi o motivo? Por que esse pneu não pode mais rodar? Então, tem lá o motivo de fim de vida. Você pode dizer se ele foi um fim de vida normal, ou rodou até o final da vida dele, foi um fim de vida normal. Ou se teve um fim de vida diferente, fim de vida que eu não posso considerar ele na hora de calcular se aquela linha de pneus ela é interessante ou não para o transportador. Para mim, me interessa quais são os pneus que chegaram até o final da vida e realmente rodaram lá os 200 mil quilômetros. Esse pneu que rodou às vezes 5 mil quilômetros e o motorista subiu no meio fio e estourou o pneu, não adianta eu colocar ele no meio da estatística que eu vou perder totalmente a visão da estatística de quanto aquele modelo de pneu roda. Então, não interessa só aqueles que chegaram até o final de vida normal. Então, isso aqui é importante. Então, a medição dos sulcos e as recapagens vida, que tem lá no site lá. Então, você tem vida o quê? É em qual recapagem que está. Se a vida é 0, então ele está novo. Se a vida 1 é a primeira recapagem, se a vida é 2, a segunda recapagem e assim por diante. O que acontece? Esse é o layout de um veículo. Se você olhar o veículo de cima, vamos dizer que isso aqui é um caminhão, digamos um caminhão de trem, 7 eixos. O que você tem? Lá no site você foi, cadastrou o veículo cavalo e informou que ele tem 3 eixos. Então, quando você for olhar para a composição de pneus, o site já vai montar o cavalo com 3 eixos. Aí você cadastrou a carreta 1, que é um outro veículo, e diz que ela tem 2 eixos. Como ela está atrelada nesse cavalo, o site já mostra aquela carreta 1 junto aqui. E aqui a carreta 2. Bom, agora o que acontece? Quais são as posições dos pneus? Quais são os locais? Então, esse aqui seria o dianteiro, né, eixo 1, esquerdo, eixo 1, direito, eixo 2, lado esquerdo de dentro, eixo 2, lado esquerdo de fora, lado direito de dentro e lado direito de fora. Então, isso aqui é bem simples. Você, informando, na realidade, a quantidade de eixos correta lá no cadastro dos veículos, o site já, quando você entra na tela, ele vai montar para você poder movimentar esses pneus. Se eu quiser montar ou desmontar o pneu, eu vou clicar naquele pneu e ele vai perguntar qual é a quilometragem do veículo. Aí ele vai sugerir para você a quilometragem do veículo naquele dia que você desmontou. Se for diferente, você pode ir lá e informar. Informei a quilometragem do veículo, tudo certinho. O que o site vai fazer? Vai acumulando um histórico daquele pneu. Então aí vai ter um relatório, vamos tirar o relatório do pneu e vai mostrar lá. O pneu estava novo, tinha KM0. Foi montado no veículo 1, rodou 10 mil quilômetros no veículo 1 na posição eixo 1 esquerdo. Aí desmontou, voltou para o estoque. Depois ele voltou no veículo 2, rodou mais X mil quilômetros. E aí no final ele vai dizer assim, olha, esse pneu rodou 150 mil quilômetros. Ele custou R$1.000. Então o custo por quilômetro rodado desse pneu é aquele determinado lá. Então isso aqui é importante você saber que esse é o objetivo final do controle de pneus. Certo? Então o objetivo final do controle de pneus é justamente saber quanto o pneu rodou por quilômetro rodado. Então sempre que eu tiver aqui, isso aqui é tudo feito mais ou menos automatizado pelo site. Desde que você consiga, desde que você faça o desmontar e montar corretamente o pneu, então ele vai gerar um cálculo para você. Uma outra coisa importante é, toda vez que você fizer um evento com aquele pneu, você pode atribuir um valor. Então, por exemplo, ocorreu recapagem. A recapagem custou R$300. Nesse momento, a recapagem de R$300, o que vai acontecer? Esses R$300 devem ser somados ao custo do pneu. Eu comprei o pneu, paguei nele R$1.500. Gastei mais 300 para recapar e está me custando 1.800. Então, esses eventos que vão ocorrendo com o pneu, eu posso dizer se eles vão ou não serem embutidos no custo do pneu. Para que quando a gente faça o relatório final do pneu, eu vou somar o custo da compra, mais a recapagem 1, mais a recapagem 2, mais a recapagem 3, e eu saiba quanto ele me custou no total. Me custou R$2.100 dividido pela quantidade de quilômetros que ele rodou, eu sei quanto ele me custou por quilômetro rodado. E aí depois você tem relatórios para acompanhar por modelo de pneu, porque não adianta eu comparar o modelo A com o modelo D. Eu preciso verificar primeiro, aquele modelo A, qual é
considerei lá 50 pneus daquele modelo A. Então, qual é o KM médio daquele pneu? X reais. O modelo B, qual é o KM médio daquele pneu? Y. Aí eu posso decidir qual marca de pneu eu vou escolher. Então, esse procedimento, ele tem que ser feito, porque pois o pneu é o segundo custo mais caro da exportadora, o primeiro é diesel, o segundo é pneu. Tem que ser feito, mas isso aqui ele é um procedimento que gera benefícios a médio e longo prazo. Por quê? Você imagina, um caminhão roda em média 180 mil km por ano. Isso rodando bem, 180 mil. Um pneu dando 3 vidas, conseguindo ter 3 vidas, ele vai rodar em média lá 200, 220 mil quilômetros. Então, ou seja, eu vou levar um ano e pouquinho, um ano e 2 meses, para poder usar todos os pneus daquele meu caminhão. Até eu conseguir ter vários pneus daquele modelo, que eu rode e que eu consiga ter uma amostragem suficiente para verificar e tomar a decisão de custo por quilômetro rodado de pneu, para saber que marca eu compro, que modelo daquela marca que eu compro, esse processo demora 1, 2, 3 anos para você conseguir ter uma base de informações mais confiável. Então, não adianta o cliente achar que ele vai ter resultado rápido no controle de pneus em termos de poder de decisão, porque ele não vai. Eu preciso chegar no final de vida. Por que ele tem resultado rápido? Ele evita roubo de pneu. Eu marquei os pneus, estou controlando, então evita que esse pneu, o motorista pega o pneu novo, meio novo, vende, coloca um usado no lugar, lá um mais estourado no lugar, ou pega um pneu de uma marca melhor e coloca um pneu lá, marca mais vagabunda no lugar. E se você não tiver uma marcação de fogo no pneu, dizendo que aquele pneu é seu, que o número dele é X, como você vai saber se ele está trocando seus pneus ou não? Então, essa parte de gerenciamento de pneus, ela tem imediatamente, o que traz de benefício para o transportador é isso: evitar roubo, evitar problemas. Então, essa é o benefício imediato, e o benefício a mais longo prazo é saber e auxiliar você a conseguir analisar qual é o custo médio por quilômetro rodado de pneus na sua frota. Alguma pergunta?